Maria Ângela Hungria. Eu nasci na cidade de São Paulo, mas imediatamente fui para a minha cidade do interior, Itapetininga. Vivi ali uma infância, muito infância dos velhos tempos, né? Brincando na rua, pulando corda na rua, nadando no rio, estudando em colégio de freiras. Mas eu tive muita sorte de ter uma avó, que eu classifico como uma avó mágica, que era uma mulher muito à frente do seu tempo. Tinha se formado em farmácia e bioquímica, já era uma coisa muito rara, né, pro tempo dela. E ela era uma apaixonada por ciências e percebeu esse interesse que eu tinha pela ciência. Dava aula o dia inteiro, mas quando ela chegava, ela sempre tinha tempo para mim, fazia experiências no fundo do quintal, lia livros de ciências e incentivava essa minha vocação. Aí quando eu tinha 8 anos, estava de férias, ela me deu um livro chamado Caçadores de Micróbios. Nossa, eu fiquei fascinada, passei a noite lendo e no dia seguinte falei, vó, quero ser microbiologista. Logo depois desse livro, Caçadores de Micróbios, acho que minha avó ficou assim, porque eu comentei que só tinham homens, daí ela me deu uma biografia da vida de Madame Curie e eu fiquei em êxtase. Falei, nossa, vó, tem mulher cientista, então eu quero ser cientista. Ela sempre falava assim, não, olha, você pode ser o que você quiser. Daí, quando eu tinha 10 anos, minha mãe, meu irmão e eu, nós fomos para São Paulo, que minha mãe queria que a gente tivesse uma educação boa, né, escolas melhores, e ela sempre falou para nós que a única coisa que nunca ninguém tiraria da gente era nosso estudo, nossa formação. E eu tive uma formação muito boa, estudei no colégio de excelência, o Colégio Rio Branco, estudei com bolsa de estudos por 7 anos, jamais poderia ter condições financeiras de pagar aquilo e foi uma formação excepcional e sou muito grata a isso, tanto que eu tenho uma relação com o Colégio Rio Branco até hoje. Até fui recentemente na escola, eles deram lá a folhinha para mim, todos os 7 anos que eu estudei lá, eu fui a primeira de toda a série, né? A minha classe era de ciências biológicas, todo mundo foi para a área da medicina, da odonto, todo mundo foi para a área médica. E eu daí falei, não, eu quero fazer agronomia, por causa daquele sonho de produzir alimentos, ajudar as pessoas a não terem fome. Nossa, foi um escândalo, porque naquele tempo a agronomia era uma profissão que não era bem vista, não era uma profissão considerada de elite, elite era só medicina, odonto, as engenharias. A agricultura, de um modo geral, era muito mal vista. Os professores então ficaram chocados, né, e chamaram minha mãe e falaram, olha, ela é a melhor aluna do colégio, só tira 10, como que ela vai fazer essa profissão? Mas minha mãe falou, não, é isso que ela quer, deixa lá fazer. Então eu fui, então eu entrei numa profissão que não era bem vista, machista. Daí teve na vida pessoal ali um percurso, que eu acabei ficando grávida por acidente. Nossa, então eu era o pacote do preconceito, né? Numa profissão que não tinha futuro, pior ainda trabalhando com biológicos que não tinham nenhum futuro e ainda mãe, 2 filhas no final da graduação, uma com necessidades especiais. Então todo mundo falava para mim que eu nunca ia ter futuro, que eu era uma pessoa que só fazia escolhas erradas na vida. Não foi fácil, é claro, porque principalmente financeiramente foi um grande desafio, porque eu tinha muitas contas para pagar, especialmente porque minha filha mais nova ela tinha necessidades especiais e precisava de tratamento, de medicamento, de tudo isso. Minha cabeça sempre estava a mil, eu quero isso, quero aquilo, tal, eu não focava muito. E as minhas filhas me deram foco. Eu jamais teria conseguido seguir uma carreira de ciência e tecnologia se não fossem elas.
Aí tinha essa mulher super poderosa, essa cientista que trabalhava lá no Rio e era a maior da microbiologia no Brasil, era a doutora Joana Dobereiner. Fui num congresso, eu a conheci, ela me convidou para fazer doutorado. A doutora Joana não era só a cientista mais brilhante que eu já conheci, mas eu vejo também que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo na questão feminista. Então ela viu em mim, acho que o meu amor, a minha dedicação pela ciência, e até hoje eu tenho um profundo carinho, mas também extremamente grata, porque ela realmente definiu a minha vida, me contratando dia 1º de dezembro de 1982. Ela assinou o meu contrato na Embrapa e é aqui que eu estou até hoje. Eu entrei na Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro, e trabalhei lá 6 anos, terminei meu doutorado e desenvolvendo pesquisas. Então eu apliquei para uma bolsa de pós-doutorado no exterior e fui para os Estados Unidos, na Universidade de Cornell. Fiquei lá em Cornell 1 ano e meio e daí me ofereceram na Universidade da Califórnia, Davis, mudei para a Califórnia. Realmente as condições lá eram fantásticas, eu podia fazer, tinha muito dinheiro, reagente, tudo que eu queria. Mas eu nunca tive dúvidas de que eu queria voltar para o meu país, né? Primeiro eu tinha uma enorme gratidão à sociedade, né? Eu tive bolsa de estudos numa escola privada, eu fiz graduação, mestrado e doutorado em universidades públicas de alta qualidade. Jamais minha família poderia pagar uma universidade privada para mim. Eu tinha minhas filhas porque elas não tinham lá acesso à educação e a mais nova precisava de saúde. Então foi que eu decidi vir para Londrina, vim com muito, muito medo. Das dificuldades também nascem as oportunidades e vir para cá e começar do zero foi a grande oportunidade da minha carreira. Eu sinto que antes de vir para Londrina, na verdade eu ainda estava no estágio de formação, de aprendizado. Mas chegando aqui, era a oportunidade de ter o meu laboratório, os meus projetos, onde eu ia decidir, não ia ser subordinada a ninguém que aprovasse ou não aquela minha ideia. Eu queria trabalhar para que os biológicos pudessem resultar em altos rendimentos, os rendimentos mais elevados que aquela cultura poderia alcançar, grandes propriedades, porque atendendo a isso eu ia atender aos grandes, aos médios e aos pequenos e realmente dar uma escala para os biológicos, que era uma coisa que não existia. Comecei os ensaios logo no 1º ano e pudemos ver que era uma coisa inédita no mundo. Não, a gente conseguia, introduzindo bactérias fresquinhas todo ano, na hora da semeadura, a gente ganhava um incremento médio de mais de 8% no rendimento da soja. Os agricultores ficaram tão felizes, né, com esse incremento que eles tinham, e os agricultores então passaram a vir e falavam, olha, aquilo lá estava tão bom, melhorou minha soja, mas eu não cultivo só soja, tenho milho, tenho trigo, o que você tem para o milho e trigo? E eu não tinha nada. Então eu falei, olha, não tenho nada, mas vou procurar. Então, procurando aqui na nossa coleção de cultura, fazendo teste, casos de vegetação a campo, nós encontramos 2 bactérias fantásticas da mesma espécie, chama Zoospirillum brasiliense, que uma tinha essa contribuição de nitrogênio e a outra era uma grande produtora de fito-hormônio. O que é o fito-hormônio? O fito-hormônio faz crescer. Nós lançamos essas bactérias em 2009, 2010, que vieram os primeiros inoculantes com ela, e foi realmente uma surpresa, porque hoje ela já está sendo usada em mais de 40% de todo o milho da safra de inverno e quase 30% da safra de verão. São quase 8 milhões de hectares com milho com essa bactéria, que surgiu das pesquisas porque o agricultor pediu. E mais uma vez a seguir, ciência participativa. Ligou um agricultor e falou assim, nossa, aquela bactéria que usei no milho, no trigo, deu tão certo que depois até aumentou a soja.
Falei, ué, mas uma coisa não tem nada a ver, a soja, você continua usando lá a bactéria da soja. Mas ligou o segundo, o terceiro agricultor, daí falando, tem alguma coisa aí. Fomos ver e vimos que a gente combinando as duas bactérias, essa que tinha muita produção de fito-hormônio, com aquela que era uma indústria de nitrogênio na soja, a gente conseguia subir de 8% para 16% o aumento na soja. E nós lançamos essa tecnologia chamada co-inoculação da soja, 2013, 2014, e hoje já está em quase 40% de toda a área cultivada com soja. E isso mostra como é importante esse contato da gente com a realidade e com o agricultor. Para isso que são as instituições públicas, para dar esse retorno para todo mundo da sociedade, do pequeno até o grande agricultor, como é o caso da Embrapa. E hoje que retorno que nós damos? Só no caso da soja, na última safra, a economia que a gente teve por usar os nossos micro-organismos que fornecem nitrogênio para a planta, em vez de usar fertilizante nitrogenado, foi uma economia de 27 bilhões de dólares. E tão importante quanto isso, deixando de liberar 260 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, isso é o retorno que uma instituição pública dá para a sociedade. E o máximo agora, né, jamais poderia pensar no World Food Prize, que é o Prêmio Mundial da Alimentação, conhecido também como Nobel da Agricultura. Foi uma coisa assim muito emocionante. E isso deu uma oportunidade também incrível para falar da sustentabilidade da agricultura brasileira. Nós somos os líderes do uso de biológicos na agricultura, do plantio direto, criadores de sistemas fantásticos como integração lavoura-pecuária-floresta. Eu pude comunicar isso. E tenho dedicado o prêmio às mulheres. Eu sofri muito sendo mulher lá desde a infância, aquela limitação do que você pode ser ou não pode ser. Então, para dizer para as mulheres, vocês podem ser o que vocês quiserem, principalmente as mulheres que são tão importantes para a segurança alimentar e nutricional e que são invisíveis para a sociedade. Ninguém valoriza aquela mulher que faz uma horta doméstica, uma horta comunitária, que guarda as melhores sementes para a safra seguinte. A agricultura familiar é majoritariamente feita por mulheres, aquelas que têm os conhecimentos das plantas medicinais, as nossas educadoras de crianças, a maioria mulheres, porque sem elas nós não vamos conseguir transmitir conceitos de nutrição adequada para essas crianças, possibilitando a gente ter uma nova geração mais saudável. E sendo mais saudável, será mais feliz. Então eu dedico esse prêmio às mulheres para chamar a atenção e dar maior visibilidade ao trabalho delas. A grande lição da vida é resistência, resiliência e perseverança. Seguindo seus sonhos, mesmo quando todo mundo fala que você está errada e que você só faz escolhas erradas. Acho que ninguém ouviu mais nãos do que eu, mas eu tinha certeza no meu coração. Poderia ter tomado caminhos mais fáceis, caminhos onde estavam na moda, tinham mais dinheiro na pesquisa, mas eu tinha certeza que os biológicos tinham que ter um protagonismo na nossa agricultura. Eu acho que um país que produz para 1 bilhão de pessoas não pode ter nem 0,01% da população passando fome.